Medo, tristeza, raiva, culpa, mágoa fazem parte da experiência humana. Então, todos nós temos. Se a pessoa diz, eu não tenho mágoa de ninguém, ela está tentando se enganar, porque inconscientemente ela tem. Não importa os pensamentos e os sentimentos que você tem, é o que você faz com eles. Todos eles são humanos. Ser uma pessoa espiritualizada é ser uma pessoa consciente dos seus atos e emoções e etc. Isso. É isso. É autoconsciência e uma atitude de querer fazer uma transformação. Isso é ser uma pessoa espiritualizada. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por esta jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver acompanhando o nosso podcast em qualquer plataforma de áudio, convido que rapidamente corra no nosso canal do YouTube. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de comentar também. Seu comentário é muito importante para a gente continuar esse trabalho por aqui. E hoje a gente recebe em nossos estúdios o terapeuta Jorge Salum. Tudo bem, Jorge? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço esse convite para poder compartilhar com você o meu trabalho. Com certeza. E para o pessoal que ainda não te conhece, gostaria que você, por favor, se apresentasse e também falasse um pouquinho mais desses 30 anos de experiência, né? Como terapeuta, eu tenho 30 e poucos anos de experiência, né? E também eu dou cursos de formação de terapeuta. Então, eu comecei, na verdade, a minha primeira formação é em artes plásticas. Olha só. Daí, o que aconteceu? O que faz uma pessoa que se forma em artes plásticas? Ou vai ser artista ou vai dar aula. E eu comecei a dar aulas em colégios particulares em Curitiba. Só que eu odiava. Eu não gostava, eu era uma pessoa muito infeliz, muito vitimizada. Eu achava que a minha vida ia ser aquela coisa que não tocava o meu coração. Não via outras possibilidades. Porém, desde que eu estava na faculdade, eu já fazia cursos de massagem, já fazia cursos dessa área terapêutica, mas eu não via isso como uma possibilidade de trabalhar. Eu via é um ponto de equilíbrio para mim poder lidar com essa realidade que eu não gosto. Então, eu estava muito engessado, muito infeliz. Até que no final de ano, num conselho de classe, eu dava aula em 3 colégios. Num conselho de classe, eu pensei assim, vou pedir demissão de um colégio e vou ficar com outros 2. Eu pedi demissão num dia, no outro dia eu fui demitido do outro colégio. Eu fiquei com o colégio que tinha a menor carga horária. Ou seja, veio a dor. Exatamente. Então, eu já estava vitimizado. Naquele momento, eu me vitimizei mais ainda no coitadinho de mim, como a vida é injusta e todas aquelas coisas que a gente pensa quando está vitimizado. Porém, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Porque daí, lógico, não foi tudo tão tranquilo assim, mas num determinado momento eu estava sentado na sala da minha casa, tinha uma estante de livros, só tinha livros de psicologia, terapias, abordagens místicas, esotéricas, né? Ali o véu saiu dos meus olhos, o óbvio saiu no véu e revelou-se o óbvio, né? Ali caiu a ficha, por que você não trabalha com isso? Então, ali eu comecei a fazer massagem, ainda peguei algumas aulas para ter uma estabilidade, mas eu comecei a fazer massagem na casa das pessoas, comecei a utilizar os florais, até que eu encontrei uma prima minha que também era professora, que estava insatisfeita, e a mãe dela tinha uma casa que tinha alugado a casa, e naquela época não tinha nem contrato, eles destruíram, e ela falou assim, quem quiser pega essa casa e reforma e vou descontando no aluguel. Ela escutou isso, ligou para mim e vamos montar um espaço. O bom de quando a gente é jovem é que você não pensa nas dificuldades. A gente não tinha onde cair morto naquele momento. Você não pensa? Isso é verdade. Na verdade, você segue e vai, não pensa em consequências. Mas é o que precisava, né? Então a gente montou, o que deu para a gente fazer, a gente fez, contratou. E a gente montou um espaço de educação e saúde que, além de aulas particulares, que a gente conhecia muitos professores, terciarizava aulas particulares, eu comecei a atender, ela também. Daí, nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de fazer especialização nessa área, tive a oportunidade de fazer cursos nos Estados Unidos, na França, na Índia, daí eu fui fazendo essas Cresceu o mundo, né? formações. Despertou, expandiu.
né? Daí eu fiquei ali nessa sociedade, a gente ficou 7 anos. Depois divergiu os nossos interesses e eu montei um outro espaço que eu tenho até hoje em 98, que chama-se Era Dourada Expansão da Consciência. Lá em Curitiba? Lá em Curitiba. Que legal. Onde eu dou cursos de formação em terapeutas, onde eu dou sessões individuais e workshops de espiritualidade. Muito, Então, que legal. um resumo da minha vida seria mais ou menos isso. E Jorge, um dos pontos altos, né, dentro do seu trabalho, eu acredito que seja a regressão em vidas passadas. Isso, né? Terapia espiritual. E é um assunto que ainda causa tanto mistério, né? Então, até seria legal se você contasse pra gente como que funciona realmente uma terapia voltada pra, né, pra gente voltar nessa vida ou em vidas. Isso. E resolver questões, né, e tratar traumas. Como é que funciona? Então, a gente parte do princípio que a gente tem várias vidas, a gente está aprendendo com essas vidas, e algumas situações, elas ficam mal elaboradas, não são digeridas, ficam feridas na nossa aura, na alma, na aura também. Então, por exemplo, digamos que numa vida passada, eu me empenhei muito no determinado projeto e eu não obtive êxito. Naquele momento que eu não obtive êxito, eu posso interpretar essa realidade de várias formas. Eu posso interpretar: eu sou incompetente, eu não tenho capacidade, interpretar com muita tristeza que eu não tenho capacidade. Eu posso interpretar com muita mágoa da vida, que a vida é cruel. Então eu posso interpretar. Mas a questão é assim, sempre que eu interpreto a realidade com uma carga emocional muito forte, ela fica cristalizada no meu campo. E eu vou carregar isso para uma vida passada. Quando eu vou nascer, depois que eu tive essa experiência, se eu vou nascer numa outra vida, essa crença ela pode estar consciente ou inconsciente. Por exemplo, se ela estiver consciente, eu desde pequena vou ser inseguro. Eu não vou fazer porque eu não vou conseguir, vai ser difícil. Então, essa crença já veio consciente. E muitas vezes eu tenho capacidade, mas a crença me limita dizendo que eu não tenho capacidade. Mas, às vezes, a dor de me sentir incompetente é tão grande, aquela ferida, que eu coloco no meu inconsciente e eu vou supercompensar. Como que eu vou supercompensar? Eu vou supercompensar sendo a pessoa mais competente do mundo. Vou ficar muito tenso para tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer bem certinho, porque o menor erro vai abrir aquela ferida de eu me sentir incompetente e eu não quero mais sentir isso. Então eu vou ser super competente, mas eu nunca vou desfrutar da minha competência porque sempre eu vou estar me cobrando que eu poderia ter feito melhor, que eu não fiz bem o suficiente e sempre vai ter muita tensão que eu não desfruto dessa minha competência. A crença é a mesma, só que ela pode estar inconsciente ou consciente. Digamos que eu estou nessa crença de consciente, né? Daí eu escrevi esse livro aqui, daí você é jornalista, você diz, Jorge, se você mudasse o nome, colocasse uma palavra, as pessoas iam gostar mais do seu livro, né? Quando você fala isso para mim, se essa crença está consciente, eu já penso, que droga, eu sou uma porcaria mesmo, por que eu não pus essa palavra aí, não faço nada certo. Agora, se essa crença de incompetência está no meu inconsciente, quando você, com a sua boa vontade e o desejo de me ajudar, diz, Jorge, se você colocar essa palavra, as pessoas vão amar muito mais o seu livro. Já quando você fala isso, por maior que seja a sua boa vontade, já pega na minha crença, já sobe uma raiva, já penso assim, mas que metida, por que ela veio estar falando isso? Sem a gente saber o porquê que tá sentindo isso. Exatamente. Eu vou querer me defender, porque sem querer você apertou um botão da minha crença que me faz me sentir incompetente. E daí eu vou me desgastar para provar para você que da maneira que eu fiz é melhor que a sua sugestão. Agora, se eu não tivesse nenhuma dessas duas crenças, eu ia dizer assim, nossa, Vivi, que legal, acho que eu vou usar isso, vai ficar muito bom. Ou não, eu acho que eu prefiro dessa maneira, do jeito que está. Então, todas as situações que hoje trazem estresse para a gente, de certa forma, tem uma crença que está inconsciente ou consciente que foi ativada. Que não foi, a culpa não é sua.
Você só apertou aquele botãozinho. Eu é que carrego essa ferida dentro de mim. Então, qualquer pessoa que aperte vai trazer esse meu comportamento. A ideia do contexto no nosso dia a dia, então, aonde que a gente trabalha, já vou responder a tua pergunta, como que a gente faz a terapia, mas eu queria te dar o contexto de como que a gente pode utilizá-la. Então, se eu tenho uma dificuldade de relacionamento com você, que eu não me sinto amado, que eu acho que você não me respeita o suficiente, ou se eu tenho insegurança, se eu tenho uma ansiedade, que daí a crença está muito mais inconsciente, ou um processo de depressão que está muito... Sempre vai ter uma crença ali que foi potencializada por eventos que fazem parte da nossa vida, que a gente veio para encarar isso e fazer uma mudança, que é algo que está mal resolvido. Certo. Tá, agora a tua pergunta. O processo, porque eu imagino que não seja tão simples, né? É simples, é tão simples que as pessoas acham que estão inventando, né? Uma das características mais comuns de todas as pessoas que passam pelo processo, acho que eu inventei tudo isso. Então, porque essa seria a minha segunda pergunta, no sentido de como é que eu dentro do processo de regressão, enfim, dessa terapia, como é que a gente diferencia uma projeção ou um simples fruto da imaginação de realmente aconteceu o que eu vi ali? Tem várias formas da gente perceber. Uma delas é o caráter emocional, da pessoa trazer, sabe? Nem Fernanda Torres começa a inventar uma coisa e já vinha a emoção naquele momento, né? Porque a pessoa entra ali no medo e começa a tremer. Ela não tem essa capacidade de fazer isso. É muito mais pela linguagem não verbal também, então. Isso. E também porque, assim, se você passa pelo processo de regressão, a imagem naturalmente vem. Você não tem que fazer um esforço, vem. E se você for parar para imaginar, você tem que fazer um esforço, tem que pensar isso. Então, são pequenos indícios, né? Mas, na verdade, eu nunca convenço a pessoa. Eu digo assim, até na consulta que eu digo, a pessoa viaja na maionese. A primeira coisa que vier, seja imagem, ideia, sensação, pensamento, você vai me falando. Eu é que vou separando o que é real, o que não é. Mas depois que a pessoa vivencia, num primeiro momento ela duvida, mas depois tem tanta coerência com o que ela vive, com que aquela mesma dor que ela sentiu lá, ela está sentindo aqui, que não é uma coisa que você tem que convencer, né? Tem pessoas, por exemplo, que eu já trabalhei, que eu digo assim, faz conta que não é vidas passadas, das infinitas possibilidades do teu inconsciente trazer uma história. Se ele trouxe essa, vamos ver como que a gente pode aproveitar esse contexto na tua vida hoje, né? Eu já trabalhei com pastor, com padre, com freira. Só que para eles, se bem que a freira era bem aberta, ela acreditava em vidas passadas, é que ela estava naquele caminho, mas ela já tinha uma outra cabeça, né? Então, aquele caminho era o caminho dela, mas ela estava aberta. Mas, por exemplo, para o padre, para o pastor, é memória genética. Então, aquela memória é do antepassado que ele está acessando e que está interferindo na vida dele. Na verdade, Vivi, para mim, tanto faz. Se a pessoa melhorar, se ela achar que é da vida passada, porque para mim a coerência é de uma vida passada, mas se ela achar que é do antepassado, que for, tá valendo. Proposta é um benefício. E dentro da sua consulta, do seu tratamento, vamos dizer assim, você fala para a pessoa exatamente, assim, ela vai falando, porque é um processo consciente, certo? Mesmo que às vezes a gente não... Como é que é? Ele é consciente ou é semiconsciente? É consciente. Totalmente consciente. De uma forma bem simplificada, o processo de transe tem 3 níveis. Tem o estado alfa, que é o transe leve. Você está lendo um livro, está vendo um filme, você dá uma relaxadinha. O oposto disso é o transe profundo, que você já deve ter visto na televisão. A pessoa é hipnotizada, ele dá uma cebola para ela e diz que é uma maçã, ela come, sente o gosto da maçã, só que ela não lembra depois, porque ela está no transe profundo. O que nós utilizamos terapeuticamente é o transe médio, que é um pouco mais aprofundado que o estado alfa, mas que abre um portal para que o inconsciente se manifeste. Mas o racional vai ficar junto, por isso que eu digo, viagem na maionese.
Não tem como despegar, Não né? tem como, porque você tem que estar consciente para fazer a relação do passado e com o presente e fazer também as ressignificações. Porque não é só relembrar, não muda nada. É isso que eu ia te falar, e eu ia te perguntar isso exatamente, porque às vezes a gente acessa coisas que talvez a gente não gostaria de ter acessado, né? Mas com propósito de cura, né? O que foi, já foi, né? Não tem muito o que mudar. É essa a ideia. Então, tem como mudar o passado, a experiência do passado, de modo que ela não interfira mais no meu presente. É esse o objetivo da terapia. Cura o trauma. Eventualmente, algumas situações, só relembrar já melhora, mas isso são exceções. A pessoa morreu, tem medo de água, só ela lembrar que morreu, isso já é o suficiente. Mas isso são situações que quase não acontecem. Normalmente tem que ter uma ressignificação desse passado. Tem que elaborar uma culpa, então tem um processo que não tem como eu explicar aqui, porque é só fazendo, em que você, depois que você acessa o passado, toma consciência do que aconteceu, né? Muitas vezes a gente tem que ver vidas anteriores àquelas para fazer uma ligação, daí você limpa aquilo para que você possa mudar no momento presente. Mas a ideia é assim, respondendo a primeira pergunta, a pessoa chega com uma queixa, através dessa queixa eu crio um link que vai para o passado. Ela revê esse passado. Na verdade é assim, esse passado ele é multidimensional, ele já está com a gente não vai para lugar nenhum. Ele está no nosso campo, está no nosso registro acástico. A gente só utiliza a mediunidade da pessoa, que é a capacidade de expandir a consciência e perceber as outras dimensões que todo mundo tem. Você expande a consciência, traz esse conhecimento, reformula, ressignifica e muda. Então, foi mexido na aura, no campo quântico dela, essa mudança. E tudo isso para a gente limpar crenças e traumas e por aí vai. Isso. E quando a gente entra nesse assunto de crença, Jorge, é um mundo à parte, né? Porque a gente vem falando muito a respeito tá trazendo luz, né? As nossas crenças limitantes e etc e tal. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essas crenças, principalmente a inconsciente, né? O quanto que isso pode afetar a nossa, a gente a não atingir os nossos objetivos, por exemplo, a gente não prosperar. Assim, eu dei aquele exemplo daquela crença de incapacidade que estava no inconsciente, mas a gente pode ter crença de não se sentir amado, que pode estar no inconsciente, de não se sentir merecedor de dinheiro, de não se sentir merecedor do amor de outras pessoas. Então, essas crenças que estão no nosso inconsciente, normalmente elas vão fazer a gente se auto-sabotar em alguma situação. Então, digamos assim, se eu não acredito na minha capacidade, quando você chega por isso que nos meus cursos de formação, eu trabalho muito, não só ensinar a técnica, mas a formação do terapeuta, a cura do terapeuta. Porque se você chega para mim, né, por mais que eu estudei muito, mas dentro de mim, eu tenho uma crença, mesmo que inconsciente, que eu não acredito que eu faça um bom trabalho, porque numa vida passada eu fui salafrário e prejudiquei pessoas, etc e tal, de alguma maneira, eu fico com aquela culpa. Hoje, quando você está comigo, a energia não engana, você não vai sentir, um lado teu não vai sentir firmeza em mim, entende? Você não volta para outra sessão. Então, essas autossabotagens. Palavras, elas só conseguem conquistar até um Então, basicamente, aquela máxima do santo não bateu. A gente pode, de repente, até bater em crenças, isso, certo? Acho que a crença está contida nessa questão do santo não bateu, entende? Aí isso em vários níveis, pode ser profissional, pode ser amoroso, pode ser de amizade, pode ser de várias coisas. Porque daí a gente já vai entrar também, dá pra gente abrir para um outro caminho aqui, que é o que a gente vibra, a gente atrai também. Se eu tô na crença, né? Digamos assim, se eu tô na crença, quando eu vou pagar um boleto lá, ai, que droga, eu tenho que pagar isso, vai faltar. Eu já tô vibrando na escassez. Porque essa crença que eu passei por tanta vida de miséria em vidas passadas,
que a única coisa que eu espero nessa vida é miséria também, mesmo que inconscientemente. Então, eu sempre vou estar com medo, já pago com desconforto, né? Então, eu estou emanando isso, eu vou atrair situações, porque assim, o universo, ele é fiel às nossas crenças. Ele não é tendencioso, não tem nenhum Deus cruel, punitivo que diz você não pode ter isso e nem pode ter aquilo. É o que a gente projeta, a gente vai ter o retorno. Então, vamos lá. Se a gente, por exemplo, eu tô aqui orando pra, sei lá, ter mais dinheiro. Mas se eu não olhar pra minha o que me prende verdadeiramente, então eu posso orar aqui, pedir 1000 coisas, mas no fundo eu não acredito. Não vai adiantar de nada, não? Não. Tá vendo, né, Doni? É frustração. Todo mundo já passou. Frustração aqui, esse o sentimento. Todo mundo já passou por esse tipo de frustração. Não adianta. Então, ó, categoricamente aqui, Dr. Jorge falando. Não adianta. E não sou só eu, são pessoas que já tiveram experiências semelhantes, sim. entende? Porque, assim, a crença que está aqui é que cria a realidade. Então, por mais que eu diga para você, né? Eu sou uma pessoa bonita, tal. Mas se eu não me sentir bonito... É só repetição, né? Eu estou tentando me convencer a você e a mim também, né? Tem que sentir a crença. Então, esse negócio do universo, ele responde a crença, é muito verdade. Assim, se você for parar para analisar, é muito real isso. Porque não adianta, porque não faz sentido. É aquela velha máxima. Sou uma pessoa boa, faço só o bem, etc. Mas lá no fundo, eu tenho várias questõezinhas aqui que não me deixam, né? Você sabe o que eu aprendi com a terapia de vidas passadas, essa abordagem? Que o que mais limita a gente é a culpa. Culpa é a vibração mais baixa. É a vibração, até eu coloco no livro isso, a culpa, a vergonha, a frequência mais densa que você pode encontrar. Então, como é que você, por mais que você diga assim, hoje realmente eu sou uma boa pessoa, mas eu acabei, numa vida passada, para ter dinheiro, eu matei pessoas. Então, um lado meu não acredita nisso. Se eu não olhar para isso verdadeiramente, né, e fazer uma mudança, fica muito difícil eu me curar dessa culpa. Certo. E aí, quando a gente olha para isso, tem a substituição, vamos dizer assim, a gente pode falar essa palavra, não sei, substituição de crença. Tira uma crença limitante, inconsciente, e substitui por uma positiva. A gente só desfaz ela. Só desfaz, não Só precisa de substituir. Aí é criar novas memórias. Isso, entende? Porque daí aquilo já deixa... Porque, na verdade, onde que está essa crença? No nosso campo quântico, aqui na aura, nos chakras. Então, ali tem um nó. Então, abre aquilo lá e libera. Agora, isso é uma crença, a gente está falando de crença limitante inconsciente, tal. Isso, nossa. E quando vem da família, que a gente herda... Mas você sabe que as crenças, na experiência, as crenças que a gente herda da família, se elas não se alinham com as crenças que a gente já traz, elas não grudam na gente. Você passou por experiências assim. Chega um momento da tua vida que você pensa, não, isso aqui é da minha mãe, isso aqui serve para ela, isso aqui para mim não serve. A gente só se alinha com as crenças da família quando a gente já tem essas crenças dentro da gente. Isso é um outro bug aqui, gente. Sério, doutor? Vamos pegar... Porque é fácil falar de crença herdada. Não, é maldição de família. Tá vindo aí. Mas não, a gente tem responsabilidade nisso. É que a maldição de família é uma outra coisa ainda, né? Mas vamos pegar as crenças que vêm da família. Então, por exemplo, assim, vamos pegar um pai assim, bem abusivo. Tá. Né? E eu sou um filho que eu já nasci, porque a gente não nasce do zero e vai... Não. Quem tem mais de um filho sabe. Um já nasce mais medroso, outro já nasce mais irritado. A gente não nasce do zero. A gente, conforme as experiências do passado, a gente já tem um perfil. Se eu já nasci com a minha autoestima baixa e aquele pai foi abusivo, vai só potencializar o que eu já trouxe. Entra em ressonância. Mas se eu não nasci, pode ser até bom. Vou mostrar para esse filho da mãe como eu vou me dar bem. Entende? Entendi. Vai depender de como
quais são as crenças que já estão dentro da gente. A gente não é vítima do pai nem da mãe. Na verdade, eles vieram para cutucar a ferida, para a gente olhar e vá, a luta mude isso. Perfeito. Agora, não, realmente abre um outro campo de pensamento, porque fala-se muito sobre essa questão da herança de crença, né? Então, se eu nasci numa família escassa, né, que tem essa questão da escassez voltada para dinheiro, medo da perda e etc. Então, obviamente, eu trago isso também. Mas não, então se eu venho com isso já da minha própria experiência individual de outras vidas, entra em ressonância com a crença da família. Porque tem pessoas que nasceram numa família escassa que não absorveram isso. Mas quando... aí, gente, esse papo, ele é muito... vai para outras atmosferas. Eu escolho a minha família para reencarnar ou são as crenças que... Existe um algoritmo lá, que eu não sei como é que eles fazem, né? Mas você escolhe tudo. Você escolhe a situação financeira, o pai, a mãe, o irmão, todas as possibilidades positivas e até de dificuldades. Você tem que desenvolver algo. Então, você vai escolher todo um conjunto. O ambiente. Embora quando a gente esteja aqui, né? Em alguns momentos, você devem ter me embebedado antes de eu assinar esse Doutor contrato. Jorge, só se me perdoa, eu gostaria de ver esse contrato. Às vezes, sabe? Onde que eu assinei? Onde que eu estava que eu assinei isso aqui? Eu também, em alguns momentos eu também gostaria. Sabe? Mas voltando, então a gente escolhe. Escolhe, em alguns momentos eu gostaria que tivesse um advogado espiritual, entende? Que você sentasse e pudesse fazer uma revisão. Faltou. A gente escolhe tudo. Então não é só porque quando a gente fala da crença que atrai, né? A gente poderia pensar que, de repente, não, mas são pessoas que provavelmente a gente já passou por alguma experiência antes e a gente escolhe realmente se desenvolver dentro desse ambiente e de pessoas e, enfim, e físico também. De certa forma, a gente já teve. Por exemplo, digamos que eu tenho... eu tenho 3 filhos, né? Então, eu posso, com um desses filhos, numa vida passada, eu posso ter prejudicado ele. Tá. Então, eu vim para tentar fazer diferente. Eu vim para me libertar da culpa e ele para se libertar da mágoa. Ok. Entende? Pode ser que numa outra vida, o meu outro filho tenha me prejudicado. Eu vim para me libertar da mágoa dele e ele veio para se libertar da culpa. E pode ser que o outro filho, a gente já só teve experiências boas por uma questão de logística. A gente veio junto para a gente poder se apoiar. Ou ainda existe uma possibilidade de um outro quarto filho. Simplesmente, eu não tive nada com ele no passado, mas ele precisava nascer nessa família para ter uma conexão com o irmão, com aquela mãe. Mas é a partir do momento que, nesse exemplo específico, eu crio alguma ligação karmática? Não ou necessariamente. Não necessariamente, tá. Pode ser que a gente passe a vida sem ter muita afinidade, mas também não ter nenhum problema. Isso que eu ia perguntar. Isso explica muito as questões, por exemplo, de família, que a gente vê que às vezes tem um problema entre mãe e filho, que você não explica. Falando, gente, não sei porquê, mas me irrita só de ver. Me irrita só de... Acontece muito, né? Pela risada que o senhor deu. Acontece o tempo todo. Toda família tem, entende? Até no livro eu falo dos relacionamentos kármicos. Né, isso aí a gente... Que tem o papel de vítima e o papel de responsável. Então, nossa, é até muito legal quando a pessoa lê essa parte, cai muitas fichas para ela, assim, sabe? E quando a gente descobre que tá num relacionamento kármico? Daí você tem que entender se você tá no papel de responsável ou no papel de vítima. Se você estiver no papel de responsável, você tem que se libertar da culpa com relação àquela pessoa e parar de querer ajudar ela a evoluir, crescer. Se você está no papel de vítima, você tem que parar de culpar o outro pelas tuas dificuldades. Mas é sempre nesses dois aspectos. Nunca não tem um equilíbrio, um meio termo, não. Não, a gente tem que chegar nesse equilíbrio, tá, né? Mas geralmente, digamos, numa vida passada você me prejudicou, tá? Daí nessa vida, você vem com uma culpa inconsciente, que você acha que é amor, que você pensa assim, nossa, coitado do Jorge, ele precisa de apoio, dele dá apoio, ele precisa de dinheiro, eu vou dar de coitadinho dele. E tudo, eu recebo tudo de você.
mas não quero mudar nada. Você diz, Jorge, você tem que trabalhar, você tem que parar de beber, você tem que ser mais assim. Você dá o dinheiro para mim, me dá apoio, mas também fica me cobrando, me enchendo o saco para mudar. Eu não quero mudar, entende? Tá muito bom o que você está me oferecendo, mas quem tem que mudar é você para que eu possa ser feliz, porque foi você que me prejudicou numa vida passada. Mas e se a pessoa, por exemplo, muda, o karma acaba? O karma é individual, por isso que eu falei. Se eu tiver no papel de responsável, que eu tenho culpa com relação àquela outra pessoa, eu não tenho que pagar nada para ela. Eu tenho que me libertar apenas da culpa. Tenho que curar essa culpa e deixar ela seguir da maneira que for. Se eu conseguir me libertar dessa culpa, o karma é individual. E aí você é uma escolha sua ficar ou não com aquela pessoa. Isso vale para qualquer tipo de relacionamento. Qualquer tipo de relação. De amigo de trabalho, de família, amigos mesmo. E se eu tô na mágoa, eu tenho que me libertar da mágoa. Ter de seguir a minha vida, parar de ficar exigindo que que eu sou infeliz por causa de você, que você tem que me dar as coisas. Olha. E todas as pessoas que passam na nossa vida são karmáticas? Não necessariamente. Não necessariamente. Só essas que acabam tendo mais conflitos, um conflito recorrente, entende? Olha só, gente. Agora eu tenho certeza que você que tá me ouvindo, tá me vendo aqui, vai pensar, vai fazer um retrospecto da vida. Geralmente acontece, né? Fala assim, isso aqui foi caro, mas isso aqui não, isso aqui eu não resolvi. Não é legal ler essa parte dos relacionamentos kármicos, é muito legal. Cai muita ficha, Nossa. As pessoas às vezes mudam só de entender o processo. Com certeza, com certeza. Doutor, vamos agora falar de um outro assunto também que é muito interessante e vem várias perguntas a respeito do eu superior, né? Que eu queria que você explicasse pra gente. Muito se fala, né? Muitas técnicas, muitas práticas sempre pede pra gente elevar o nosso pensamento, né? Acessar o eu superior. O que seria? Então, existe um criador maior, digamos. Né? Vamos chamar um criador maior. Eu não gosto de falar a palavra Deus, às vezes, porque ele está tão desgastado pelas religiões, tão cheio de misturas. Então, vamos falar de um criador maior. Tudo que é para se manifestar aqui no planeta Terra, que é a dualidade, precisa de uma energia de caráter masculina que se junta com a energia de caráter feminino para criar algo. Então, lá do Criador, estou falando de uma forma bem simplificada, lá do Criador tem uma energia que a gente pode chamar de presença divina, ou corpo eletrônico, que é a energia do masculino divino, que se une com a energia do feminino divino, né, que na religião o feminino divino é o Espírito Santo. Então, a energia masculina divina com o feminino divino cria o Filho Divino, que é o Eu Superior. Esse Eu Superior está na 5ª dimensão. Então, as outras do masculino divino, etc., estão dimensões maiores. Mas vamos falar dessas que estão mais próximas nossas. Então, o nosso Eu Superior foi uma emanação, uma criação do Deus Maior, que ele é a nossa origem espiritual. Ele depois se fragmenta e vai ter experiências aqui no planeta Terra. Então, eu, você, ele, nós somos fractais, que a gente pode dizer. Então, cada vida passada é um fractal do nosso eu superior que está tendo experiências. Ele está só na sala de jogos lá, né? Tá vendo, aquela vida lá, aquela lá, ele está organizando todo o processo. E ele é a nossa fonte de amor, de paz, de sabedoria. É ele que sabe do programa, é ele que sabe é um manual de instrução. Né? E o nosso processo evolucional agora, que a gente está aproveitando, já que ele está na 5ª dimensão, vamos falar o que é essa transição para a 5ª dimensão. Né? Então, vamos falar de dimensão. Primeiro, tudo que tem comprimento, largura e altura é 3ª dimensão. Os cientistas, eles pegam a frequência da luz para determinar o que é matéria e o que é energia. Tudo que vibra abaixo da frequência da luz é matéria, e a gente percebe com os 5 sentidos que tem comprimento, largura e altura. Só que tem frequências que são mais aceleradas que a frequência da luz,
Nós temos daí um corpo etérico, temos um corpo emocional, temos um corpo mental. O corpo etérico, mental e emocional é 4ª dimensão. Uhum. Então, Certo. tem o corpo físico, 3º, corpo emocional, mental, 4ª dimensão, eu superior, 5ª dimensão. No corpo emocional, no corpo mental, é onde estão. No corpo mental ficam as crenças limitantes, no corpo emocional, as cargas emocionais relacionadas a ela. Pegando aquele exemplo que eu dei, a crença de eu não tenho capacidade fica no corpo mental. A sentimento de ser triste por não ter capacidade no corpo emocional. Isso nos liga à 4ª dimensão. Então, nós estamos saindo da 3ª e 4ª dimensão para ir para a 5ª dimensão. Cada vez que você olha para uma ferida tua, para uma crença, você muda algo, você tira uma âncora da 3ª dimensão. Esse é o processo que nós estamos Por isso que passando. dá uma sensação... Eu tô até te perguntando isso, porque eu tô num processo também de várias curas, até referência também a questões de vidas passadas, enfim. Dá uma sensação de estar meio perdido, assim, uma leveza. É uma leveza, mas não é ruim, né? Parece que algo ficou meio... Você fica meio assim, aéreo, sabe? Sessões de apometria, né? Enfim. Então, é mais ou menos isso? É porque quando você faz essa regressão, a sessão, como eu falei, a crença, ela estava no campo. Aquilo se desfaz. Então, você precisa se reestruturar. Reequilibrar. Entende? Você fica num primeiro momento, a pessoa sai da regressão, tá mais leve, mas sabe, eu digo, não, vai para casa, toma um banho, né? Aquilo vai assentando, você precisa de um tempo que não é uma coisa assim do além, houve uma reestruturação no teu campo quântico. É como se fosse uma cirurgia no campo quântico, você mudou algo ali, por isso que dá algo saiu, tá estranho, né? Então, toda vez que a gente tem uma cura de algo muito aprofundado, uma crença, um trauma, então a gente vai se tirando um pouquinho dessa matrix, né? É exatamente essa isso. palavra. Você sai do programa, porque as crenças te deixam num programa. Entende? Você sempre está reagindo, interpretando e reagindo, interpretando e reagindo da mesma maneira. E daí você fica ligado na Matrix, daí você é manipulado, que é outra história para a gente entrar também. E quando a gente fala dessa questão do sistema, né, da Matrix, a gente pode falar também um pouco de crenças coletivas? Ou não tem muito... Eu acho que sim, eu acho que combina, né? Por exemplo, assim, quais são as crenças aqui no Brasil? A maioria voltada a dinheiro, né? Prosperidade também. Não, é falta de autoestima. Porque o que a gente tem em comum? A gente está sobre um governo, sempre esteve sobre governos em que desrespeitam a gente, que roubam, que controlam, manipulam. Uma pessoa que tem autoestima desenvolvida não ia atrair essa realidade. Então, é a culpa que está no nosso inconsciente que faz a gente acreditar que a gente merece ser abusado, que a gente merece ser enganado. Não sei se dá para pegar a ideia. Dá, mas aí se a gente entra naquela outra vertente de que a gente escolhe o lugar também, certo? A gente certo? escolheu para curar isso. Para curar isso. Entende? Então, a gente está aqui e está curando muito lento, mas né, vamos ver, eu não quero entrar nesse papo, mas está indo. Me veio outra pergunta, que muito falado também quando acontece, né? Que são os grandes catástrofes que falam sobre karmas coletivos, né? Tipo, as pessoas no avião, ou no navio, ou alguma coisa. Tem sentido isso ou não? Eu acho que tem. Né? Eu acho que as pessoas, a alma, porque a gente... Nada acontece por acaso. Eu acho que a alma daquelas pessoas escolheram estar ali naquele momento. Com aquelas outras pessoas. Com aquelas outras pessoas. Né? Aquelas almas escolheram desencarnar no Covid. Por mais que seja sofrível para a família, etc e tal,
houve uma escolha, nada acontece sem não ter uma... A gente não está muito aleatório, não. Tem uma orientação interior, espiritual, que está conduzindo as coisas. Perfeito. Bom, voltando à quinta dimensão, que é uma dimensão que, né, como você explicou, sobre o eu superior. E de que forma esse eu superior, lá da quinta, consegue nos auxiliar nas nossas questões aqui do dia a dia, por exemplo? Quando a gente abre a porta para ele. O que seria abrir a porta para o nosso eu superior? Elevar a frequência do nosso campo. Então, por exemplo, pegando o exemplo de rezar. Se eu estou lá, desesperado, rezando, por favor, me ajude, por favor, me ajude, me ajude. Eu estou numa energia tão densa que nem se Jesus encarnar eu vou aqui, reconhecer, né? eu não vou conseguir estar aberto, porque eu estou numa frequência muito densa, né? Então, para que a gente possa, né? Eu sempre brinco assim com os alunos, os seres de luz, eles não se conectam com gente estressada, nem a gente deveria se conectar. Eles esperam que a gente eleve a frequência para que eles possam ajudar. Então, nosso grande desafio é esse. Para que a gente... exista aí, no livro tem muitas técnicas, você conhece muitas técnicas que possam elevar a frequência para que daí a tua oração, para que daí você abra espaço para que aquela energia possa se manifestar em você. Eu posso até fazer um exercício que eventualmente eu faço, que é assim, que pode ser com você aqui. Se quiser ficar de olho aberto, de fechado, até para o pessoal, vou pedir para o pessoal que está escutando fazer para a gente entender o que é estar perto da energia de quinta dimensão. Então aqui certo. A gente está no nosso piloto automático, né? Eu estou aqui tentando explicar e tudo mais. Então, agora eu sempre peço assim. Então, só sem fazer esforço nenhum, só leva atenção para os pés. Perceba também a região das panturrilhas, as coxas. Percebe também quadril, toda a região das costas, ombros, braços, mãos. Leva atenção para o peito, a garganta, a boca, a língua, o rosto, os olhos, a testa, couro cabeludo. Agora perceba o teu corpo como um todo. Perceba o gosto na tua boca, a sensação da roupa no teu corpo, os sons próximos, mais afastados. E agora abra os olhos. Você não está sentindo uma paz? O que é essa paz? Essa paz, a gente está próximo da quinta dimensão. Na verdade, essa paz é amor. Porque a energia de quinta dimensão do eu superior, ela é amor. Só que no dia a dia, o que eu fiz aqui? Eu diminuí o fluxo de pensamentos, o fluxo da energia no corpo emocional, no corpo mental. Por quê? Eu não estimulei a pensar, eu estimulei a você a perceber. Perceba os pés. A não ser que você pense assim, eu não pintei as unhas, minhas unhas estão horríveis. Daí você já começa a refletir. Mas eu perceba isso. Então, diminuir o fluxo. Aqui abrir um canal, a energia do teu eu superior você poder receber uma quantidade dessa energia. É um estado de presença também? É o estado de presença. É a base de toda a meditação, é chegar na quinta dimensão, seja as meditações clássicas, as meditações ativas e tudo mais. Então, a quinta dimensão é essa energia de amor que quem fez com a gente sentiu, é essa paz.
Só que, para que a gente possa estar aberto para receber isso, você tem que abrir mão da quarta dimensão. Que são os pensamentos intrusivos. Exatamente. Pegou a ideia mais ou menos Perfeito, assim? Perfeito. E aí, ao se conectar com o eu superior constantemente, vamos dizer assim, a gente consegue ter esses insights para poder estruturar melhor, né? A vida e ter as curas e por aí vai. Por isso que a proposta do livro são várias abordagens para você no teu... Porque pus ali, manual prático para os trabalhadores da luz. É você dar oportunidades no teu dia a dia para elevar a frequência. Então porque no dia a dia as pessoas elas estão submetidas a um tipo de condição de trabalhar, etc e tal, que elas não têm tempo para, na verdade já faz parte da Matrix, não dar tempo para elas poderem ter espaço para relaxar, para elevar a frequência. Porque quando, é um capítulo do meu novo livro que é assim, você se conectar com o teu eu superior, você receber informações dele, você se desconectar da Matrix aos poucos, é uma revolução silenciosa. Você está fazendo uma revolução social, os trabalhadores da luz estão fazendo uma revolução silenciosa quando você se conecta com a tua espiritualidade. Porque o sistema não quer que você faça isso. Olha só. Entende? É complexo, mas é possível, né, doutor? Só que é um processo lento. Eu gostaria que fosse mais rápido, mas é um processo lento. Todos nós gostaríamos, porque o autoconhecimento é isso aí. Eu sempre falo, brinco aqui, chutar o balde e buscar o balde. Mas agora, outro assunto que eu acho que você também traz no livro, que é o vitimismo. Você começou falando, né, da sua própria experiência dentro dessa energia, vamos dizer assim, dessa frequência, né? A culpa e a vergonha são as frequências mais baixas, mas o poder da reclamação também, né? É muito poderoso. Reclamar é poderoso no mau sentido, pessoal. É bem isso. Né? Por exemplo, o vitimismo é quando a gente está magoado. Eu posso estar magoado com você, eu posso estar magoado com a vida, eu posso estar magoado com Deus, eu posso estar... Eu fui muito machucado, daí eu acredito que a minha infelicidade é porque a vida é assim, porque você não é da outra maneira. Então, só que é assim, ele leva a gente para um padrão de programação que pode ser muito desastroso para nós e para os outros. Então, aquelas pessoas que estão constantemente reclamando, ou reclamando da vida, reclamando do governo, reclamando da outra pessoa. Quando eu estou só reclamando, eu gero uma usina de energia densa, de raiva ou de mágoa. E essa energia aqui, se você vem conversar comigo, você já começa a sentir um peso, né? Se eu vou ficar nos lugares, eu vou estar espalhando essa negatividade nos lugares, entende? É uma falta de educação até, né? Porque ninguém fica jogando lixo nos outros. Quando eu estou no vitimismo, eu estou espalhando o meu pior para todo mundo. Mesmo que eu não fale, mas eu fico só reclamando que droga, não sei o quê. Nós somos a usina, tanto que tem o poder das emoções, eu coloco por que as emoções são tóxicas, né? E o vitimismo é isso. Eu estou espalhando constantemente a minha negatividade. Isso constrange as outras pessoas, elas só sentem, mas elas não sabem. Não sabem o que é. O que é. Algumas elas sentem um peso. Muitas vezes eu acabo sugando você quando eu estou me vitimizado, né? Porque você fica sem energia. E quando isso acontece dentro de casa? É difícil. O ideal, né, eu sempre digo assim, o ideal nem sempre é possível, mas o ideal é você faz 360 graus, segue em direção oposta e não olha para trás. Nem sempre, doutor, é possível isso. A gente tem que desenvolver outras abordagens. Outras habilidades. Porque a reclamação, como a gente já falou, né, algumas vezes aqui, você que acompanha a gente, é o clamar duas vezes, né? Mais de uma vez, mas qual o peso desse clamor, né? Porque nunca é positivo, né? Além de ter toda essa questão energética, tem aquela outra questão energética que eu vou atrair mais
disso. O universo, ele só entende aquilo que a gente foca, né? Por exemplo, sei lá, em 98 eu fui fazer uma formação nos Estados Unidos de terapia floral da Califórnia. E eu dava aula na Faculdade Espírita de Terapia Floral lá em Curitiba e eu tinha uma aluna que a irmã dela era de Londrina e dava aula de florais também. Aliás, ela não dava aula, ela era só terapeuta floral. E ela foi nesse mesmo curso que eu. Para mim foi maravilhoso, o hotel estava maravilhoso, o curso estava maravilhoso, os lugares, tudo ótimo. Só que ela era desse tipo. Ela reclamava de tipo tudo, reclamava, insatisfeita. Daí, quando eu estou retornando da viagem, que eu voltei a dar aula, que teve essa interrupção, a irmã dela já chegou, nossa, foi difícil, né, a viagem, o curso, né? Para mim não tinha sido, mas a irmã dela, tendo esse perfil, deu problema no quarto, deu problema no bagagem. Só vai atraindo. A pessoa só vai, se é para pegar uma infecção hospitalar, ela vai pegar uma infecção hospitalar. Então, eu tive a mesma experiência que ela, a minha foi boa e a dela foi ruim. Uhum. Porque a gente cria, né, aquilo que eu falei, ela manda isso e ela vai atrair aquelas pessoas, aquelas situações que vão, aquilo que eu falei, o universo é fiel àquilo que você emana, ele não é tendencioso. É sempre aquilo que você emana e aquilo que você foca, né? Então, às vezes, mas eu acho que às vezes tem pessoas que estão viciadas em reclamar. É o drama da pessoa. É o drama. Fica viciada, fica condicionada ali. É. E não adianta você falar, entende? Que ela não vai compreender. Não vai, né? Não, ela vai ficar irritada com você, experimente. Eu não. Não quero, não. Mas eu acho que todos nós, em algum nível, a gente já passou por esse viés, né? Esse tempozinho, assim, de reclamar, porque vem, né? Às vezes eu não vou falar mais que é familiar. É meu, eu escolhi. Eu escolhi, então eu não vou falar mais. Mas é aquilo, todos nós passamos por algum momento da vida onde a reclamação, ela é mais condizente, assim, ela é mais presente, né? Eu acho que vive em qualquer momento. Então, por exemplo, assim, a gente pode ter passado por situações mais crônicas, mas se acontece uma coisa ruim agora aqui comigo, a primeira coisa que vai vir dentro de mim é uma reclamação. Então, a gente tem que estar atento, entende? É um processo de autoconsciência, de autoconhecimento, para a gente não ficar... Porque daí, se você fica, ai, que droga, não sei o quê, porque aquela pessoa, não sei o quê, você vai para a lama, entende? Vai entrando. Então, eu acho que a gente pode ter pessoas que têm esse padrão crônico, porém, a gente tá... Porque, assim, ser humano... eu tenho muitas pessoas que, às vezes, na live ou alunos dizem assim, eu nunca vou ser uma pessoa espiritualidade porque eu sinto raiva, etc e tal. Né? Acho que a gente vai virar Madre Teresa de Calcutá também não é assim, não né? Tem como. Não tem como. A gente tá... o que eu digo assim, tudo... A gente tá... Medo, tristeza, raiva, culpa, mágoa fazem parte da experiência humana. Então, todos nós temos. Se a pessoa diz, eu não tenho mágoa de ninguém, eu não tenho raiva de ninguém, não que ela está tentando se enganar, porque inconscientemente ela tem. Né? Então, não importa, eu sempre digo para as pessoas, não importa os pensamentos e os sentimentos que você tem, é o que você faz com eles. Todos eles são humanos. Ser uma pessoa espiritualizada é ser uma pessoa consciente dos seus atos e emoções e etc. Isso. É isso. É autoconsciência e uma atitude de querer fazer uma transformação. Ter essa decisão. Isso é ser uma pessoa espiritualizada. Perfeito. Me conta do seu livro, doutor. Então, esse livro, na verdade, ele é o resultado de digamos assim, de um amadurecimento meu pessoal e profissional. Mas é a jornada. É a minha jornada. Né? Perfeito. Então, eu coloquei aqui, a primeira parte é uma parte mais teórica, né, que eu explico qual é o contexto atual, o que é essa passagem para a quinta dimensão, o que é o cinturão de fótons, como o cinturão de fótons está atuando em nós e no planeta, por que está tudo bagunçado do jeito que está. Explico quem são os trabalhadores da luz. Os trabalhadores da luz são as pessoas que despertam antes. São as almas mais antigas do planeta, que já tiveram muitas experiências na espiritualidade. Então, aquelas que hoje se abriram para a espiritualidade, para a terapia, para a astrologia, para tarô, para a meditação,
são aquelas pessoas que são mais antigas no planeta, que têm mais experiência. Elas estão vindo hoje para abrir o caminho para as outras pessoas que vão despertar mais tarde. Então, todos nós temos um tempo de despertar. Isso, despertar, ele não é... Os trabalhadores linear, da luz, né, despertam antes. Daí eu explico para as pessoas entenderem, porque normalmente os trabalhadores da luz, eles se sentem muito inadequados, se sentem esquisitos. Fora da casinha. Então, eu explico por que eles são assim e para honrar isso, entende? Em vez de se sentir inferior, diferente... De achar que é um karma. Que é um karma. Honrar, mostrar as potencialidades, o papel que os trabalhadores da luz têm nesse momento importante na transição para a quinta dimensão. Eles precisam entender isso para curar a autoestima, porque, infelizmente, a autoestima dos trabalhadores da luz de todos os trabalhadores não tem um que não seja, né? Eles vieram para curar isso e para expandir a luz. Perfeito. Na verdade, os trabalhadores da luz, eles já são um canal de luz, mesmo não fazendo nada, mesmo eles se achando tudo errado, eles já são. Então, por exemplo, assim, quando você vai comprar pão, a tua energia, sem você saber, mesmo que você esteja depressiva, digamos assim, mas a tua energia ali já está expandindo. Aquela pessoa que está na tua frente, você já deu uma empurrada na aura dela, já ajudou ela, e você não sabe, e ela não sabe também. Entende? Então, a gente já tem um papel, sem se trabalhar, já tem um papel. Olha só. Agora, quando o trabalhador da luz já se trabalha mais, ele vai jorrar mais dessa energia. Ele vai com a intenção, com o propósito, né? Isso. Às vezes nem tem intenção, mas... por exemplo, eu brinco assim, quando a gente cura as nossas baixarias, que seria medo, tristeza, raiva, culpa, mal, que são as frequências mais densas, cada vez que você desfaz ali, mais luz do teu eu superior sai. Cada vez que você vai trabalhando, então, você não precisa querer ajudar ninguém. Se você só se trabalhar o melhor possível, você já vai mudando a energia e vai jogando essa energia para o planeta. Olha só. Isso é poderoso demais, doutor. É isso que os trabalhadores da luz precisam saber, porque eles estão se sabotando porque não sabem disso. Tem uma experiência do Deepak Chopra, não lembro o nome do livro dele, que foi feito assim. Digamos, toda quarta-feira à noite, das 8 às 9, vários grupos meditavam ao mesmo tempo numa cidade dos Estados Unidos. Então, o que acontecia? Depois eles iam olhar nos departamentos de polícia os boletins de ocorrência. Naquele momento que aqueles grupos estavam meditando, diminuía as ocorrências policiais. Olha isso. Porque aquela energia, eles faziam um tubo maior, muita energia positiva estava sendo. As egrégoras, né? Elas vão se juntando e aí forma-se essa frequência. Então, você, do jeito que você já está ajudando. Agora, se você quiser se trabalhar, você vai ajudar muito mais. Perfeito. E onde que as pessoas podem encontrar? Deixa eu mostrar aqui, ó. Onde que as pessoas podem encontrar o Quinta Dimensão? Esse livro tem no meu Instagram, @eradourada, no link da bio. Tem na editora Almenara. Tem também em várias livrarias virtuais da Amazon. Você pode encontrar Quinta Dimensão, manual prático para os trabalhadores da luz. Muito bem. Doutor, foi um prazer bater esse papo com você, trazer, né, todo esse conhecimento para aqui, pra gente, aqui do podcast. Volte mais vezes. Mora em Curitiba ainda? Eu moro em Curitiba, então veio aqui para São Paulo, né? Passou aqui para conversar com a gente. E a gente tem um presente para o senhor também. A Uimística, além de portal, além de podcast, né, essa gama de conteúdos voltados para o autoconhecimento e desenvolvimento, a gente tem uma loja de produtos místicos, esotéricos e afins. E a gente trouxe aqui, ó, esse é um óleo essencial de lavanda. E esse é um conjunto de pedras. As pedras da Uimística, elas fazem o maior sucesso, porque são realmente, né, pedras originais, são pedras realmente selecionadas. Então, a gente trouxe aí para Muito obrigado. Aumentar ainda mais a sua frequência como um trabalhador de luz. Super bem-vindo. Fica o livro para você. Muito também com carinho. Também. Só antes de encerrar, eu queria só fazer um convite. Claro, por favor.
Todo domingo à noite, às 21 horas, eu faço uma live da Chama Violeta, que é um trabalho de limpeza espiritual bem profundo para limpar karmas, maldições, magias e muitas outras coisas. Olha Então, só. no meu canal aqui também, @Era Dourada, domingo às 21 horas, juntam um pessoal com a mesma intenção. A gente vai fazendo um trabalho semanalmente de você se aprofundar e limpando crenças. Então, fica o convite para você, para o pessoal. Com certeza. Super bem-vindo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, viu? E é isso aí, gente. Aprenderam, né? Quantas coisas se conectar com o eu superior, a quinta dimensão. E tem mais coisas por aí vindo, né, doutor? Tem muita coisa. Bom, não esqueça de seguir aqui o nosso canal. Compartilha esse episódio com todo mundo que você conhece. É importante cada vez mais a gente entrar nessa egrégora do despertar, certo? E semana que vem estou por aqui novamente com um episódio inédito. Um grande beijo, um abraço e até lá.